que confiou-me esse lugar, que não é fácil, porque é o ouvido da esposa do mestre a quem foi confiado ter que falar. Rapidamente nós vamos levantar para partilharmos a palavra. Abramos as nossas Bíblias no segundo livro de Samuel, capítulo 6, do primeiro verso ao sétimo verso. Quem já achou, diz glória a Deus. Glória a Deus. E quem ainda não achou, diz espere por mim. Okay. Segundo livro de Samuel, ou segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 7. Podemos ler a escritura? Diz assim a palavra de Deus: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aió, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aió ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia, como também com harpas, com saltérios, com tambores, com pandeiros e com símbolos. Sexto verso: E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Sétimo: Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Palavra do Senhor. Podemos nos sentar, igreja de Deus. Na tarde de hoje, na noite de hoje, o tema trazido é a Arca da Aliança como uma bênção ou maldição para o povo. Repito o tema: a Arca da Aliança como bênção ou maldição para o povo. Amados, vamos fazer um breve resumo sobre a história da Arca. Nesse verso, nesse ponto da Bíblia, nós estamos a ver que a Arca da Aliança, que antes foi construída durante o período do deserto, que era um concerto entre Deus e seu povo, não se encontrava em Israel. Sabemos nós, se formos ler, a Arca sai de Israel propriamente quando os filhos de Eli desrespeitaram a Deus e, curiosos, sem ter a mínima noção de que se tratava, decidiram ir para a batalha com a Arca da Aliança. E contra os filisteus, eles perdem a batalha, e os filisteus, por gozo, levam a Arca da Aliança. Partindo daquele momento, o povo de Israel continuou a viver sem a Arca da Aliança. Voltando um pouco, a Arca para o povo de Israel simbolizava a presença de Deus. Sem a arca, provavelmente Deus não estava no povo. Por causa do desrespeito dos filhos dos profetas, por causa do desrespeito dos sacerdotes no templo, a arca foi afastada. Durante esse período, a arca andou por um tempo. Primeiro na terra dos filisteus, e depois tiveram que tirar porque, segundo eles, acharam que a arca era um simples instrumento e que poderiam colocar no templo do Deus deles, tá bom? Deus então demonstra para eles que é Deus e destrói a estátua deles. Com medo, sentindo-se amaldiçoados, eles decidiram levar a arca de novo em Israel. Só que eles deixam essa arca em Bet-Semes. Esse povo
realmente era o povo de Israel, tá? O povo de Israel, mas havia uma particularidade. Porque esse povo, não sei se realmente, provavelmente tinham se esquecido dos princípios. Havia uma lei em que a arca de Deus tinha pessoas próprias para tocar nela. E por causa de desobedecerem, esse povo não era digno, segundo o trato que Deus tinha com Moisés e para com o povo, que eles tocassem na arca. Por terem aberto a arca, então Deus veio ferir esse povo. Houve pragas, com medo decidiram afastar a arca e vai parar em Kiriat Jearim, que ficou lá durante 20 anos. Esse Kiriat Jearim, em algumas versões, ele entende-se como Vale de Judá, que é o local onde Davi decide então ir buscar a arca de Deus. Ok, o nosso ponto está ali. Segundo a história, narra que Davi, como havia entendido que era impossível o povo de Deus caminhar sem a arca da aliança, era impossível o povo de Deus vencer sem a presença de Deus. Então ele achou importante que fosse recuperada a arca. Como ele é rei, porque podemos dizer, tá bom, a arca estava em Israel, porque Vale de Judá também é uma região de Israel, que estava provavelmente a uns 12 quilômetros a oeste de Jerusalém. Se for fazer uma pesquisa, poderemos encontrar. Mas todo rei, a sua necessidade é que a arca da aliança estivesse onde ele se encontrava. Davi, como havia compreendido durante o seu período, ele havia entendido a importância de Deus dentro do povo, ele achou necessário que a arca voltasse em Jerusalém. Então, por causa disso, o Davi decide reunir o povo para ir buscar a arca de Deus. Só que aqui nós encontramos uma catástrofe. O que tinha que ser um motivo de festa, porque sinceramente povo nenhum aceita correr atrás de Deus e encontrar infelicidade. Todo povo que anseia por Deus, para ele é festa quando é motivo para se aproximar de Deus. O filho de Deus, que é filho de Deus, se sente alegre quando sabe que eu vou me prostrar na presença do meu Pai. A esposa que é esposa, a noiva que é noiva, se sente feliz quando vai ao encontro do seu noivo. O filho que tem respeito pelo seu pai, o filho que honra o seu pai, se sente feliz quando vai ao encontro do seu pai. Ora bem, o que era motivo de festa nesse dia tornou-se infelicidade. E o objetivo é apresentarmos os 3 pontos fundamentais que levaram o problema da infelicidade. Se formos a ler no primeiro verso, no segundo verso, ele diz: e levantou-se Davi e partiu com o povo que tinha consigo de Balá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus. Ok. Primeira questão, vamos voltar no livro de Números. Como é que começou o tratado na arca? Deus, porque precisava ter um elemento que simbolizava a sua presença, porque infelizmente as pessoas são assim. Deus no princípio já andava com o povo de Israel, mas havia um problema. Eles depois começaram a se revoltar. Por quê? Porque o homem, como é homem, acredita que tem que ver Deus na forma dele física. O homem, como é homem, a linguagem de Deus ele não entende. Por causa disso, o povo começou a ver uma forma, queria uma forma de ver Deus. De tal maneira que chegou uma altura que eles pedem a Moisés: ele passou, tu vais ao monte, nós também queremos falar com Deus. A grande surpresa é que nesse dia, quando Deus fala, é complicado, porque quando Deus desce, tudo que ele criou lhe adora. Porque ele quem criou o trovão, nesse dia houve trovão. Porque ele quem criou as montanhas, quando ele desceu, as montanhas não suportaram e houve terremoto. O povo não estava a compreender aquilo. Então Deus compreendeu: para não deixar o meu povo perder, vou baixar a linguagem. Faz então um tratado com Moisés e constrói a arca da aliança. Só que ao fazer a arca da aliança, houve recomendações que Deus deu. Ouça, povo de Deus. Sempre que o Senhor faz um tratado, se aproxima do seu filho, ele faz um acordo.
dá recomendações. O maior problema é que será que o povo obedece? Eu não sei qual é a relação, o casamento em que vivem duas pessoas, não existe nenhum tratado, não funciona. Qual é a amizade em que não existe tratado, não funciona. Quanto mais com Deus, que é perfeito e tem que lidar com um homem que tem limites, tinha que existir um tratado. A primeira condição para tocar na arca, Deus havia recomendado, se formos ler em Números 4, que apenas a geração de Arão, os filhos de Arão, tinham direito de mexer, de tocar na arca. Por quê? Porque Deus lhes havia eleito como sacerdotes. Implicava dizer que não se podia mexer na arca da aliança se não fosse sacerdote. Queria abrir aqui um parênteses, porque a arca da aliança simboliza a presença de Deus no meio do seu povo. A minha alegria é que nesse dia, quando o anjo vem anunciar a Maria, lhe disse que o que vem é Emanuel. E Emanuel significa Deus no meio do seu povo. Então eu chego a entender na minha vida que eu também, no meu período da graça, eu tenho uma arca da aliança. Graças a Deus, porque já não é física. Sabem por que já não é física? Porque se fosse física, como somos falhos, quando falhamos, os nossos inimigos levam e desrespeitam o nosso Deus. A nossa aliança agora é espiritual. Amém. Ele disse, não vou ficar no material de ouro, que se o fogo vier, vai derreter. Eu vou viver no coração do homem, porque ali quem sonda, ali quem toca, sou eu quem criei. Meu Deus! Ele quem conhece o mistério da vida. Então ele decidiu um outro lugar, que era no corpo do homem. Meu Deus! Começa a minha questão. Para tocar na arca da aliança, tem que ser sacerdote. E a igreja pergunta, e consulta. Então, se para tocar na arca da aliança tem que ser sacerdote, então nós não temos o direito de ter Cristo em nós, porque não somos sacerdotes. Não, eu não acredito. Porque a Bíblia declara que Cristo nos fez um reino de sacerdotes. Mas, ora bem, quem faz parte do reino de sacerdotes? É apenas aquele que aos olhos de Deus, repito, aos olhos de Deus, não do meu vizinho, não aos olhos do irmão Suda, porque o irmão Suda vê o que os olhos humanos veem, ele vê as tuas ações, mas aos olhos de Deus, aquele que sonda o coração e o rim, aquele que é capaz de entender o que você pensou e que provavelmente vai pensar, aos olhos de Deus, nós temos que ser santos. Porque era um princípio, mesmo Arão, antes de começar a exercer a sacerdocia, ele teve que ser santificado. Porque ele aí perto um Deus santo, convinha que fosse santo. E já abriu um parênteses, meu amado, não se engane, mas não se engane mesmo, entrar para uma batalha com as trevas, quando você não está preparado com Deus. Hoje em dia a igreja está chamando Deus de ingrato, sabem por quê? Porque falta-nos conhecimento. Tu até podes dizer, eu não forniquei. Normalmente o grande pecado da fornicação é, meu irmão, para com o teu próximo nós também pecamos, porque nós não pecamos só com a lei de Deus, nós pecamos até com os nossos próximos. Será que porventura numa ação você não pecou? Você pode estar acreditando que estás bem, mas já estás fora da visão de Deus. E inocente você se levanta para combater. Eu vou te contar. Muitas das vezes levamos surra porque nós não temos ideia da nossa relação com Deus. Estamos a partir para declarar coisas na nossa vida. Nós queremos coisas, mas não estamos preparados para encarar isso. Vamos à presença do Pai de qualquer formas. Não analisamos a nossa vida e queremos entrar no lugar santo dos santos, ao encontro daquele que o que me surpreende, os 4 seres viventes. Mano, os 4 seres viventes são o sinônimo de perfeição.
perfeição. Os que são perfeitos estão a se prostrar e disseram que ele não é só uma vez santo. Disseram que não são duas, mas 3 vezes santo. Mas o que me surpreende, eles não dizem só 3 vezes santo. Eles repetem 3 vezes santo, santo, santo. Não para ali, vezes santo, santo, santo. Aleluia, glória a Mas Deus. nós, os filhos de Deus, vamos à presença daquele que é santo de qualquer das formas. Tu podes dizer, ok, eu falei mal do meu irmão ontem, fui ter com Deus, me abençoou. Sério, porque eu vou te contar, a Arca da Aliança estava ali em Jerusalém, mas havia uma coisa, e se fores ver bem a história, vais compreender que Davi já havia ganho algumas batalhas. Mas, meus irmãos, não basta só nós ganhar algumas batalhas. O que mais importa é a plena presença de Deus no meio dos seus filhos. Tu podes conseguir carro hoje, amado. Se não tiver o Espírito de Deus, se Deus não estiver aqui para te ensinar como usar esse carro, vais ir parar na praia. Depois da praia vais acabar na fornicação. A fornicação vai trazer o HIV, a fornicação vai trazer desonra e um montão de coisas. Não basta só a bênção, é importante que aquele que abençoa esteja ali para gerir a bênção que ele deu. Por essa causa, o primeiro erro que muitas das vezes se comete é que nós queremos ir ter com Deus de qualquer das formas. Primeira das coisas, o Davi leva um grupo de pessoas que não era específica para aquilo. O que eu venho entender aqui nesses homens de Balá de Judá, eram filhos de Deus, eram israelitas, certo? Mas não eram as pessoas certas para carregar a Arca da Aliança. Meus amados, nós muitas das vezes na igreja estamos no meio dos irmãos, certo? O irmão Sul é meu irmão, ok? Mas, por vezes, dentro dos filhos de Deus, alguns estão cegos. Ele ora, ele invoca Deus, mas por uma decepção, por um problema, ele deixou de acreditar. Tem muitos de nós que estamos aqui na igreja e muitos que dizem filhos de Deus, verdadeiramente são filhos de Deus, mas já estão com a fé quase morta, praticamente morta. Se nós tivermos que analisar, eles são comparados dentre a parábola das 10 mulheres, as 5 não prudentes. Essas ali eram noivas, não é? Eram noivas. E eu acredito que no universo não eram só 10, eram milhões de mulheres. Essas foram daquelas que foram eleitas como noivas, mas infelizmente não eram prudentes. Meus amados, tem muitos na igreja a quem nós até temos o hábito de pedir conselho. Ocorreu um problema, você sem entender nada, corre atrás do irmão Sunda. Irmão Sunda, sabes, né? O diácono até disse-me isso, aquilo. Irmão Sunda já está cego, já não percebe a linguagem de Deus. Sabe o que ele vai te dizer? Esse diácono está fora da visão de Deus. Fala mal do diácono. Eu acho que até a igreja já está morta. Começa a te aconselhar mal, e você põe na tua cabeça: a igreja já está morta, a igreja já está morta, e você corre pelo mundo fora, começa a falar mal da tua própria igreja. Você corre pelo mundo fora e começa a blasfemar o nome de Deus. Muitas vezes nós não percebemos. Quando eu chego e digo: não sou pentecostal, mas na minha igreja os problemas são demais. Eu vou te contar: aquele que não conhece a Deus ouviu. Sabe o que ele entendeu? A igreja eles têm problema, não vou. Eu vou te contar que tens problema com Deus, porque menos um deixou de acreditar, mais um deixou de acreditar em Deus. É um caso sério. Meus amados, o conselho que eu daria aqui, uma vez que nós carregamos a arca de Deus, a primeira coisa, a arca de Deus não pode ser carregada por qualquer um. Primeiro elemento, tem que ser carregada por sacerdotes. E aqueles que vão caminhar conosco
tem que ser verdadeiramente os levitas. Quem são os levitas? Aqueles colocados à parte unicamente para o serviço de Deus. Oh, dou graças a Deus, porque nós, os filhos de Deus, fomos chamados e colocados à parte. Embora estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Meu amado, é com aquele que aos olhos de Deus está dentro da visão de Deus, com quem você tem que realmente partilhar a tua ideia, com quem você tem que buscar a Deus. Você tem que buscar a Arca da Aliança. Tu tens que buscar a presença de Deus com aquele que verdadeiramente está na visão de Deus, e não com aquele que está cego espiritualmente, porque esse só te vai matar. O segundo ponto é que a arca foi carregada num carro de bois. Para mim, fazendo uma análise, a coisa mais grave da vida que eu não deveria ter cometido era esse. O que me surpreende, por que Deus não fez o carro à sua imagem e semelhança? Por que Deus não fez o boi à sua imagem e semelhança? Por que Ele não escolheu os lobos como seu povo? Decidiu escolher os homens e criou os homens à sua imagem e semelhança. Por que Deus naquela altura não escolheu? Porque verdadeiramente no povo de Israel, no período do deserto, eles tinham bois, tinham vaca, tinham cabritos. Até que eu acho que eles poderiam colocar o menos colocavam os cordeiritos, colocavam o carro que os cordeiros puxassem, porque os cordeiros, como são usados para o sacrifício, provavelmente poderia funcionar. Foi buscar boi. E para quem é pastor, dentre os animais a pastorar, o boi é revoltado, é brutal, muito brutal. O cabrito resmungou. É semelhante àqueles, porque dentro da igreja, aqui dentro da igreja, abriu um parênteses, nós também temos bois, cabritos, temos também ovelhas. Quem é o boi? É aquele irmão, estou a dizer, bem, por favor, entendam uma coisa, não estou a nos chamar de boi, mas certas vezes o nosso caráter reflete isso espiritualmente. Quem é que reflete esse caráter? É aquele filho de Deus que não medita, não analisa as coisas, ouviu, pôs-se a falar. Você lhe disse, irmã, eu já aconteceu, eu vou contar um testemunho. Eu sou alguém muito fechado. Tenho uma amiga, irmã, que já tinha um tempo que ela não via na igreja. E preocupei, eu cheguei, irmã, sinceramente, esses dias eu vi que estava a faltar muito à igreja. A irmã olhou-me de cima para baixo, depois me disse: eu sou responsável pelos meus próprios atos. Eu sei o que eu faço. Amado, doeu-me tanto que eu comecei a me perguntar: meu pai, eu decidi fortificar minha irmã, me respondeu assim. São aqueles filhos de Deus que só ocorreu um casozinho pequeno. O irmão Giovanni só chegou e disse: temos jejum e oração e é obrigatório. É obrigatório! Está me obrigar! Na casa de Deus está me obrigar! Não pode! Isso não pode ser assim! Não pensa que a igreja deles é propriedade deles! É um cristão boi, muito brutal. E temos aqueles cabritos que só chegaram e disseram: meu amado, a fornicação é pecado. Vocês possam se meter na vida das pessoas, você. Meu irmão, a namorada que você tem, sinceramente, ela não conhece a Deus. É jogo desigual. Quem é você para julgar os atos da minha parceira? Quem é você para julgar os atos do meu parceiro? Meu irmão. Esse irmão está vindo te dizer porque ele achou importante que ele fortificar. Os cabritos estão sempre a resmungar, porque quem pastora sabe que o cabrito, quando você lhe bate, está sempre a fazer um barulho. São esses que estão sempre ali a resmungar. Para eles nada está certo. Tudo reclamam. Por tudo e por nada reclamam. E tem as ovelhas que realmente nós tínhamos que ser humildes. Antes de qualquer coisa, chegou uma revelação: ei, não vou me preocupar em dizer que é carnal. Não vou me preocupar em dizer que se combinaram. Não, também não vou ousar em dizer que
pai, será que essa mensagem vem de ti? Veio um problema, a primeira coisa, em vez de eu reclamar pela minha igreja, em vez de eu reclamar pela minha liderança, em vez de eu reclamar por aquele irmão que se importou com a minha vida, vou consultar primeiro o Pai. Deus, o que você diz? O que querias dizer para mim diante desse ato? A igreja hoje em dia está a se perder porque está a tomar a natureza dos bois e dos cabritos e não da ovelha. E esses tipos de cristão são perigosos. Sabem por quê? Porque é um cristão boi que matou o usado. Porque se a arca não fosse carregada por bois, a arca não ia provavelmente tender a cair. Já houve um amigo que estivemos a refletir e eu realmente, quando li essa passagem, no princípio eu ficava indignado. Eu disse, meu Deus, eu sinceramente não entendo. Qual foi o erro do usado? Digam só. Ele só não quis que a arca caísse. Porque se a arca caísse seria o pior. Eles já estavam preocupados durante um tempo sem a arca da aliança. Agora que estavam a levar para Jerusalém, quem cair? Só que existe uma coisa que é muito importante e muitas das vezes nós, filhos de Deus, nos esquecemos: a justiça de Deus. Meus amados, queria abrir um parênteses aqui. Há dias atrás eu estive a conversar com alguns irmãos. Muitas das vezes o diabo ataca as nossas vidas porque ele conhece essa característica de Deus. O que Deus determinou que seja, tem de ser, e ele cela por o seu cumprimento. Por causa daquilo, quando nós falhamos, essa causa aqui é importante, minha irmã e meu irmão, quando entenderes que pecaste, porque esse é o papel do Espírito Santo, tocar em quingo, amar pecaste. E você humildemente peça perdão, arrependa-te, porque se não fizeres, fica a saber que aquele que fica a andar ao nosso derredor viu, e ele não vai ter contigo primeiro, vai reclamar a Deus. Aquele que dizes que é teu filho pegou, fez isso, e o castigo é isso. Enquanto você não se arrepende, você está dando espaço a Satanás agir na tua vida. Por isso que é muito importante o constante arrependimento na vida dos filhos de Deus. E o maior problema nesse dia era esse: é que Uzá, não sei se esqueceu ou não sabia, mas acredito eu que sabia, porque o povo israelita meditava a lei de Deus. É que foi dado ordem que ninguém, mas ninguém, poderia tocar na arca da aliança se não fosse sacerdote. E acredito eu que se ele havia esquecido, ora bem, a arca da aliança saiu de Bet-Semes porque eles mexeram na arca da aliança. Então, se estava ali na terra deles, é porque os que tinham antes desobedeceram. Mas ele decidiu fazer o sacrifício. Só que se esqueceu que a Bíblia declara que a obediência vale mais do que o sacrifício. Por isso, meu irmão, não faz mal, você pode se sacrificar. Vim à igreja, ok? Estou aqui todos os dias, está bem? Gastei a minha voz para cantar para Deus, está bem? Será que estou a obedecer os preceitos de Deus? Muito importante, a arca da aliança não pode ser carregada por bois, mas sim por sacerdote. O que queremos aprender nesse ponto é que, meu irmão, para manteres a plena presença de Deus, primeiro, vai à busca de Deus com homens que estão bem diante de Deus, com quem estão a agradar a Deus. Segundo, vai à busca de Deus. Para teres a plena presença de Deus, é importante que sejas santo na presença de Deus. Sem isso, você só vai trazer morte. Hoje em dia,
No princípio, há um tempo atrás, acho que tem um irmão que muitas vezes fala isso, se eu não me engano, deve ser o irmão Carlos. O cristão do antigamente, quando passava, o bom dia dele, toda a pessoa dizia, esse é cristão. Refletia o cristianismo no seu caráter. E por causa do nosso caráter, muitos estão a morrer. És filho de Deus, filha de Deus, carregas a arca da aliança, dizes és sacerdote, mas o teu vizinho ao lado é o teu inimigo número 1. E tens a ousadia, fala com ele, tu fala com ele aqui no caixão. Vais ir no caixão e vais ir no inferno. Vais ir no caixão e vais no inferno. Não importa se quando você ora acontece milagre. Eu vou te dizer, acontece milagre por causa da palavra dele. Como ele é fiel na palavra, você invocou, ok, vai acontecer. E muitas das vezes não é por tua causa, é por causa daquela irmã que ficou dias e dias no silêncio, em segredo com Deus, a pedir que Deus agisse. Não é por causa da tua oração, mas é por causa do pedido daquela pessoa, daquela alma que se dispôs. E você acredita, eu estou bem. Manos, milagre não é garantia do reino dos céus. Amados, falar em língua não é garantia do reino dos céus. Meu irmão, vir à igreja todos os dias não é garantia do reino dos céus. Conhecer a palavra não é garantia do reino dos céus. Pregar aqui não é garantia do reino dos céus. Tampouco cantar com linda voz e fazer melismas é garantia do reino dos céus. A garantia do reino dos céus é caminhar bem na presença de Deus. Muito fundamental para termos a arca da aliança constante. Primeiro, temos que nos manter na santidade. Temos que ter uma igreja santa. E eu começo agora a fazer uma retrospectiva primeiro na minha vida. Meditando nisso, doeu-me. Eu disse, Pai, perdoa-me. Eu nem sei, por causa das minhas atitudes, quantos os já morreram por minha causa. Porque eu realmente fui boi, sou boi, e estou a carregar a tua aliança. Falo do teu nome sendo boi. Meu irmão, tu quem sabe se quando sairmos daqui vais me falar mais. A palavra não é minha. Deus manda nos dizer hoje que por causa daqueles que estão a morrer, por causa das nossas atitudes, muita gente está a morrer. Por causa das nossas atitudes, as pessoas agora duvidam que Deus é fiel. Hoje em dia vivemos uma igreja estratégica. Estamos a entender o porquê? É por causa das nossas atitudes. Operar, Deus quer operar. Não custa nada a Deus levar uma nação inteira à conversão. Mas é importante pessoas disponíveis. É importante tabernáculos pronto, bem preparado para receber. O terceiro ponto, a arca da aliança, que já estivemos a apresentar, só pode ser tocada por sacerdotes. Eu já havia incluído isso falando do segundo ponto. O que eu quero dizer nesse ponto, minha irmã, meu irmão, que é muito importante para mantermos a presença de Deus, que permaneçamos na presença do Pai, na santidade. Meus irmãos, Deus é tão santo, que num piozinho de pecado Ele afasta-se. O Espírito Santo é tão santo, que num pio de erro Ele afasta-se. E o que dói mais é que por causa do seu amor para com a sua igreja, Ele fala para nós. Porque eu vou te contar, minha irmã, meu irmão, quando nós fornicamos, o Espírito Santo fala. Só fornicamos porque somos teimosos. Quando nós zombamos os nossos irmãos, o Espírito Santo fala. Nós só continuamos a zombar porque somos teimosos. Quando começamos a falar mal dos nossos próximos, o Espírito Santo repreende. Só não calamos porque somos teimosos. Meus amados, em breve Cristo regressará.
como é que estás a carregar a arca da aliança? Tu até podes acreditar, está tudo bem. Tu até podes acreditar, porque quando eu canto, as pessoas choram. Deixa eu te dizer que a justiça de Deus existe. Você canta, as pessoas choram, mas tem um problema, a tua própria vida. Porque nesse dia é 1 a 1. Eu cantei com o coral do coral da juventude, ok, 1 a 1. Tá bom, cantaste no coral da juventude, certo? As pessoas choraram, amém. Me senti, não, ok, o irmão me disse se arrepiou, aleluia, glória a Deus. Ok, se ele se arrepiou, eu te pergunto, você se arrepiou? Será que entendesse que esse Deus a quem tu a exaltar, tenho que ter uma boa relação com Ele? Será que estás a entender que tens que caminhar na santidade? A igreja de Deus está a ter problemas, porque infelizmente não estamos a saber como nos relacionar com Deus. Porque quando nós falamos da Arca da Aliança, estamos a falar da permanente presença de Deus. Hoje em dia, vivemos com Deus como a eletricidade em Luanda. Hoje tem, amanhã, quando vi, luz, o Espírito está contigo hoje, te usou hoje. Amanhã, 3, 4 dias, distante de Deus. Meus amados, os sinais estão visíveis. Eu estou numa área que, digo Deus, por que me colocaste ali? Abriria um capítulo a dizer que estou numa área que, infelizmente, a engenharia informática, a tecnologia de informação e comunicação é a ciência fundamental para suportar a ascensão e o domínio do Lúcifer, de Satanás, do Anticristo. Digo isso porque nós é que estamos a procurar cumprir o que a Bíblia declara que todos poderão ver, até os confins da terra. Quem está na nossa área, ele compreende o mistério que ocorre ali. Existe muita coisa espiritual que ocorre por detrás da engenharia informática. E para quem aprecia a história do mundo, nós estamos a constatar que a imoralidade agora fala alto. Nós estamos a notar que o pecado agora é normal. Amados, eu agradeço a Deus porque, e só agradeço a Deus porque me trouxe em Portugal. Eu fui ensinado que a fornicação não era pecado. Eu fui ensinado assim. E quem me ensinou era um pastor. E eu acredito que carregou com ele muitos dos filhos de Deus. Sem perceber. Eu, até hoje, quando eu penso e começo a refletir no que eu fiz, dói no meu coração, digo, meu Pai, ainda bem que a tua graça e a tua misericórdia é grande, e a tempo não me abandonaste. Existe dentro da igreja, dentro do templo de Deus, infiltrados os joios, não é? Os joios, os espinhos que estão a vir para abafar a semente que é a palavra de Deus. Pegam nela e desviam segundo o seu querer. Ele quer pecar, vai buscar um verso bíblico, tira. Vamos ter cuidado. Isso é sinal de que em breve Cristo vai regressar. E se porventura Ele não vai regressar amanhã, deixa eu te contar que pode sair dessa porta e morreres. Eu posso sair dessa porta e se fui. Como é que eu estou com Deus? Meus amados, depois da morte não há história, não há conversão. Se estavas mal naquele instante com Deus, é inferno direitinho, sem curva, sem torta, sem história, direito. E eu fico a me perguntar, vivemos esse tempo todo para depois ardermos no fogo do inferno? Meus amados, o tempo é esse. Vamos refletir como é que queremos carregar a nossa relação com Deus, porque o seu juízo é forte. A palavra do Senhor, que Deus abençoe.